Então, vamos falar um pouquinho da nossa Paraxá Kitissá. Temos já, só quando a gente escuta a Paraxá Kitissá, a gente já associa diretamente com o bezerro de ouro. Óbvio que é o assunto central, é o assunto principal da nossa Paraxá, mas ele também tem um ensinamento importante para a nossa vida. A gente acaba focando sempre no lado negativo das coisas. Tem tantos assuntos bonitos da nossa Paraxá, assuntos positivos, assuntos de coisas boas, e a gente acaba sempre associando essa Paraxá com o bezerro de ouro. Então, isso é um ensinamento para a vida. O primeiro ensinamento da Paraxá, para a gente não olhar sempre as coisas negativas e dificuldades, e sim a gente aprender, fazer um trabalho para olhar sempre as coisas positivas que a gente tem na nossa vida. Então, vamos ver alguns assuntos e vamos tentar fazer a conexão aqui de todos esses assuntos. São assuntos, a priori, bem diferentes. A Paraxá começa falando da contagem do povo judeu, e a contagem, a gente sabe que é proibido fazer a contagem do povo judeu de uma maneira direta. Então, os comentaristas, o Rashi em especial, ele fala sobre a Inará que recai em coisas contáveis e que vai recair uma praga se fizer uma contagem direta, como aconteceu na época do David Ameller, que ele acabou fazendo um equívoco, ele fez uma contagem direta do povo, e isso terminou com uma grande praga, uma grande tragédia sobre o povo judeu. Então, a contagem ela era feita com aquela moeda de Mahatzita Shekel, uma moeda de meio shekel de prata. Shekel é uma medida de peso. Então, esse meio shekel de prata, essa moeda era uma doação obrigatória, uma das doações obrigatórias do povo judeu. Na verdade, existiam três tipos de doações. A gente viu isso lá na Paraxá Terumá, o Rashi, um dos primeiros Rashis da Paraxá, ele fala que eram três doações que tinham lá na época do deserto. Uma doação de Mahatzita Shekel, e essa doação servia para comprar os korbanot, comprar tudo que era feito para o tzibur, para o povo judeu, o korban que é comunitário, todo mundo participava, de certa maneira, doando uma vez por ano o Mahatzita Shekel, essa moeda de prata. Outra doação, que isso aconteceu uma única vez na história, era também uma doação obrigatória do Mahatzita Shekel, que era para a construção das bases de apoio do Mishkan, que eram feitas de prata. Então, essas moedas de prata foram derretidas e transformadas nessas sapatas, nessas bases de apoio do Ohel Moed. Em volta de todo o Ohel Moed tem essas bases de prata. Isso tem muito a ver com a nossa emuná, que é a base do povo judeu também. Então, é obrigatório essa obrigação de meio shekel, a doação. Não pode dar nem mais nem menos do que meio shekel, todo mundo tem que dar esse meio shekel. E, finalmente, a doação dos materiais para a construção do Mishkan também foi uma única vez na história que eles doaram para a construção do Mishkan, só que essa doação ela era voluntária. Então, aqui estamos falando sobre essa doação que era feita de Mahatzita Shekel, e isso servia também para a contagem do povo judeu. Através do número de moedas, a gente pode saber quantos Eudim tinham. Algumas vezes na Torá são feitas contagens aqui do povo judeu, e essa é uma das contagens. Depois disso, a Paraxá fala sobre o Kior, sobre o lavatório, é um dos utensílios do Mishkan, do nosso templo móvel. E por que ele está separado dos outros utensílios? Um dos motivos que a gente já falou na Paraxá Terumá, a gente já falou da maioria dos utensílios. Na Paraxá Tetzaveh ficou um residual aqui de utensílios. E, por último, fica aqui o Kior na nossa Paraxá. Era um lavatório, era usado para lavar a mão dos Koanim antes de fazer os serviços. Um Kohen que fizesse o serviço sem lavar as suas mãos, ele tinha a pena de mitab de Shamayim, morte celestial. Então, era um utensílio muito importante, mas ele não é um utensílio de serviço. O que foi falado nas outras parashiot
são os utensílios de serviço, propriamente dito, e o Kior, ele é considerado um utensílio de Ersher Mitzvah, de preparação para a mitzvah, a lavagem das mãos para fazer as mitzvot, mas não era um utensílio de serviço por si só, por isso que ele é trazido separado dos outros utensílios. E também a nossa paraxá fala sobre o incenso, o Ktoret. No final da paraxá passada, a gente falou do Mizbeach Azahav, era um altar de ouro, onde era queimado o incenso, e na nossa paraxá vem os ingredientes para se fazer esse incenso que era queimado 2 vezes por dia, de manhã e no final da tarde. Isso tinha um cheiro agradável, tinha um cheiro muito bom que saía dessa queima. Para queimar isso, precisava pegar algumas brasas do próprio altar externo. Uma das pilhas de fogueiras que tinha no altar externo era justamente para produzir esse carvão em brasa que era usado para fazer o Ktoret 2 vezes por dia, de manhã e no final da tarde. A grande pergunta é qual é a conexão desses assuntos que parecem assuntos completamente desconectados, a contagem do povo, o quior para lavagem, o incenso, qual é a ligação entre esses assuntos? Então, vamos voltar para o próprio nome da paraxá, que isso já vai começar a ajudar a gente a entender um pouquinho qual é o fio que está ligando aqui todas as mitzvot da nossa paraxá. Então, está escrito no comecinho da paraxá, vai daber Hashem el Moshe lemor, e disse Deus para Moshe, Kitissa et rosh bnei Israel lipkudehem, quando você fizer o levantamento, a contagem, tissá é literalmente levantar. É interessante que até em português a gente também chama de fazer uma contagem, também de fazer um levantamento. Então, o que tem a ver contar com levantar? Em português, eu não sei se tem muita conexão, mas aqui no Ivrit, olha que interessante que explicam os nossos sábios, o povo judeu, quando Yaakov ele foi com os filhos lá para o Egito, eram só 70 pessoas, e lá no Egito eles acabaram sendo escravizados, eles cresceram, eles multiplicaram e acabaram saindo de lá mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, aqui está se formando um novo povo. Então, até agora, eles são indivíduos que estão unidos, porque eles estão indo para o mesmo lugar, mas não são pessoas com o mesmo objetivo, não é uma comunidade, eles não se sentiam ainda parte de uma única coisa, e aqui com essa contagem do povo judeu, eles estão se elevando, eles estão se transformando de indivíduos que cada um por si, cada um com seus problemas, eles estão se transformando numa comunidade. Quando ele se sente responsável pelos outros, então isso é um conceito muito importante que o Talmud ele fala para a gente, Kol Israel Arevim Zelazé. Todo judeu ele é um arev, ele é um fiador de um outro judeu, significa ele ter uma responsabilidade. O que é um fiador? Se alguém não paga uma conta, vem o fiador e vai ter que pagar a conta por ele, uma dívida, alguém emprestou dinheiro, o fiador ele é o que vai dar a garantia. Se a pessoa não pagar, o fiador vai ter que pagar. Todo Israel, ele é fiador de outro Yehudi, significa existe uma conexão. Agora, não somos indivíduos, um bando de indivíduos que estão vivendo juntos, nós estamos nos tornando uma comunidade, e é muito importante nessa comunidade que a gente caminhe junto, que a gente pense, não precisa pensar todo mundo igual, mas ter um objetivo em comum e trabalhar todo mundo junto para atingir esse objetivo. Por isso que a paraxá chama Kitissá, quando você levantar, quando você contar, mas essa contagem não é só uma contagem numérica, é uma transformação de um bando de pessoas individuais numa comunidade, num povo, onde um está preocupado com o outro. Isso se conecta com esse utensílio chamado Kior. Esse é o único utensílio aqui do Mishkan que ele não tem dimensões. Se a gente for olhar todos os outros utensílios,
está exatamente descrito qual é o tamanho de cada utensílio, quantas amot ele tem de comprimento, de largura, de altura. Então, tudo isso estava já definido. A verdade é que a menorá, não me lembro se está, eu acho que não tem as medidas, mas isso tem uma transmissão oral de qual tinha que ser as medidas exatas da menorá, e os outros utensílios todos está explícito aqui na Torá, menos o quior, quer dizer, o quior não tem qual era o tamanho desse utensílio. Então, uma das explicações é que esse quior, que ele era feito de nehoshet, ele era feito de cobre. Da onde veio o cobre para fazer aqui esse lavatório, esse quior? Na verdade, ele não veio da doação normal do povo judeu. O povo judeu foi doando todos os materiais, o ouro, a prata, o cobre, porque isso foi sendo usado nas diversas partes do Mishkan, e aqui foi doado única e exclusivamente pelos espelhos que as mulheres usavam. Os mesmos espelhos das mulheres do Egito, esses espelhos foram doados e foram usados aqui para a construção do quior. O que isso tem de tão especial? O espelho das mulheres. Então, nossos sábios falam que, na verdade, Moshe, quando as mulheres vieram doar seus espelhos, Moshe, ele não quis receber. Ele falou: olha, isso é um objeto que as mulheres elas usam para causar desejo nos homens, para causar que os homens elas querem ficar mais bonitas, mais atraentes. Então, não é uma coisa que seja matim, isso não é adequado para um lugar tão sagrado quanto o nosso Mishkan. Ele não quis aceitar a doação dos espelhos, e Hashem falou para ele: você está errado, Moshe, você vai aceitar, e não só você vai aceitar, todos os espelhos das mulheres vão se transformar no quior. Então, o tamanho do quior não está definido, porque todos os espelhos vão ser usados aqui, e o tamanho que ficar é o tamanho de acordo com as doações que as mulheres fizerem aqui dos seus espelhos. Por que Deus ele discutiu com Moshe Rabbeinu? A priori, o argumento de Moshe está perfeito. Olha, não é usado para algo que parece Kodesh, para despertar desejo, para despertar vontade. Não parece algo muito sagrado para a gente colocar dentro de um lugar sagrado, onde está a presença de Deus. A gente sempre associa coisa sagrada justamente ao afastamento dos desejos, das vontades, e de repente aqui o espelho, que é usado para causar desejo, ele tem um lugar aqui central no nosso Mishkan. Isso não está parecendo muito condizente aqui com o conceito da Kedushá. E a explicação é que essas mulheres, para que elas usavam esse espelho? Durante a escravidão egípcia, era uma escravidão tão pesada, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente falando. Todos os egípcios, eles faziam de tudo para quebrar o povo judeu, quer dizer, faziam com alegria, faziam de tudo para diminuir os judeus, para quebrar a confiança deles, para quebrar a autoestima deles, davam trabalhos de homens para as mulheres, de trabalho de mulher para os homens. Então, a ideia deles não era como qualquer escravização de um povo, que você quer usar a mão de obra desse povo. Aqui a ideia era quebrar completamente o povo judeu. E realmente os homens voltavam para casa tão quebrados, tão desanimados, que eles não queriam mais ter filhos. Então, a gente sabe, inclusive, que o Amram, que ele era o grande líder do povo, Gadol Ador, ele foi o primeiro que quis se divorciar da sua esposa, que ele falou: para que eu vou continuar casado se vai ser para trazer filhos do mundo para serem jogados no rio? Eu não vou continuar casado. Veio Miriam, acabou mostrando para o pai que ele estava errado. Ele voltou a se casar com a Yocheved de novo, por causa, entre aspas, da bronca da sua filha Miriam, e desse novo casamento de Amram com Yocheved vai nascer Moshe Rabbeinu, que é o salvador do povo judeu. Então, esses espelhos, para que serviam? As mulheres viam que os maridos eles chegavam tão cansados, tão desanimados, que eles já não queriam mais nada, e elas se enfeitavam com esses espelhos, pensando na continuação do povo judeu, para elas continuarem tendo filhos, mesmo com as dificuldades, mesmo com os perigos. Elas querem pensar
em cumprir a vontade de Deus e manter o povo. Então, de novo, é a comunidade, é o pensamento coletivo, não pensar só em mim mesmo. As mulheres tinham essa visão além, elas querem pensar no povo judeu, na continuidade do povo, e por isso elas usavam seus espelhos Leshem Shamayim, quer dizer, esse desejo que elas causavam é um desejo 100% Leshem Shamayim, em nome de Deus, em nome do povo judeu. Por isso que era tão querido para Deus que ele falou, não só você vai aceitar, você vai aceitar todos os espelhos, vão fazer parte desse Kior aqui, que vai ser um utensílio para tornar as mãos dos Koanim sagradas para fazer todos os serviços lá do Mishkan. Por um lado, não é um utensílio de serviço, mas se os Koanim não lavavam as mãos, eles não podiam fazer nenhum dos outros serviços. Quer dizer, é um utensílio que é lei curva, ele impedia todos os outros serviços. Se não fosse esse utensílio que libera todos os outros serviços, os Koanim não iam poder servir lá no Beit HaMikdash. Então, quer dizer, tem um papel central dentro da comunidade para permitir que os serviços comunitários eles possam ser realizados graças a essa intenção maravilhosa das mulheres que pensaram no povo como um todo e não de uma forma egoísta só nelas mesmas. E, por último, a gente falou, o terceiro assunto aqui da nossa paraxá é o incenso, o Ktoret. Esse Ktoret ele é feito de uma combinação de 11 espécies diferentes, não pode faltar nenhuma. Se faltasse uma única das espécies aqui do incenso, a pessoa que preparava isso era Hayav Mitah, ele tinha uma morte celestial, então tinha que ser muito cuidadoso e o cheiro final era um cheiro extremamente agradável. Mas o Talmud fala para a gente um detalhe muito interessante, que um dos utensílios, uma das especiarias aqui que era usado, ele era chamado em português de gálbano, é a helbená, e isso tinha um cheiro muito ruim. Isso individualmente, ele tem um cheiro ruim. Então, a grande pergunta é por que você coloca numa mistura que você quer um cheiro bom, você coloca algo que individualmente tem um cheiro muito ruim. Isso vem para ensinar para a gente uma lição muito importante. Dentro de uma comunidade, a gente não exclui ninguém, nem aqueles que não têm um comportamento adequado, nem aqueles que não se comportam do jeito que a gente gostaria que se comportassem, a gente não deixa ninguém para trás. Essa é uma das características de Am Israel, que a gente está sempre incluindo todo mundo, é uma comunidade inclusiva, que todo mundo tem que fazer parte, a gente não quer excluir absolutamente ninguém, separar ninguém, se tem mais posses, se tem menos posses, e também não pelo comportamento, mesmo pessoas que não têm um comportamento adequado, ainda assim a gente se preocupa com essas pessoas. E olha que interessante, a palavra tzibur, tzibur significa comunidade. Se a gente pegar as iniciais da palavra tzibur, a gente forma as palavras tzadik, Beinoni e Irachá. Temos os tzadikim em qualquer comunidade, tem o tzadik, o justo, a pessoa boa, tem o Beinoni, a pessoa intermediária, e infelizmente tem os Rechaim. A gente não deixa ninguém para trás, a gente tem que fazer a nossa parte para trazer os Rechaim de volta para o caminho correto. O Talmud, Masechet Shabbat, Masechet Avodah Zarah, ele fala muito interessante, na época da destruição do segundo Beit HaMikdash, está escrito que Deus ordenou para os anjos que eles descessem, os Malachei Rabalá, os anjos da destruição, que eles descessem e destruíssem Jerusalém e matassem os Rechaim. E os anjos perguntaram, mas Deus, e os tzadikim, você não vai matar? E Deus falou, óbvio que não, os tzadikim, eles cumprem a minha vontade, por que eu vou matar eles? Falou, não, porque eles estão vendo os Rechaim, eles estão vendo os perversos fazendo maldade, e eles não fazem nada, então eles também merecem. Deus falou, olha, eu sei que esses Rechaim são pessoas tão perversas, tão baixas, que mesmo que eles tentassem fazer alguma coisa, eles não iam conseguir. E os anjos falaram, Deus, é verdade, você sabe disso, porque você sabe tudo, está tudo revelado diante do seu trono. Mas eles não sabem disso e mesmo assim eles não tentaram. E assim está escrito que Deus começou a destruição pelos Sadiquim.
por mais que eles eram considerados tzadikim gmurim, pessoas completamente corretas, completamente justas, pelo fato que eles não se importaram com os outros Eudim, com os Rechaim, com os perversos, então o Talmud fala para a gente, eles não são considerados como tzadikim tão completos assim. Isso tira um pouco do nível espiritual dos grandes tzadikim, caso eles não se preocupem com os outros do povo. Então, para ser um povo, para ser uma comunidade, tem que se preocupar com todo mundo, mesmo com o gálbano, aquela especiaria que tem um cheiro ruim, no final das contas, tem que colocar ela junto e o cheiro do grupo, da mistura, vai sair um cheiro bom. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que ter aqui uma preocupação comunitária, pensar em todo mundo, se importar com todo mundo. Essa é uma das características centrais de Am Israel. A gente se importa com as pessoas, a gente tem que desenvolver uma das principais características, se chama Nose Beol Im Havero, a gente carregar o peso junto com o nosso companheiro, quando alguém está passando por uma dificuldade, quando alguém está passando por um sofrimento, a gente tem que ter empatia, a gente tem que se levantar e ajudar, mesmo que o sofrimento não é com a gente, cada Yehudi tem que sentir que a dor é como se fosse a dor com ele mesmo, isso que vai transformar Am Israel numa comunidade de verdade. Vamos para mais um ponto aqui muito interessante na nossa Parashá. A gente tem aqui na Parashá o Ktoret, como a gente falou, esse incenso que Deus ele ordenou para Moshe Rabbeinu, e assim está escrito, Vayomer Hashem el Moshe, e disse Hashem para Moshe, Kar lecha samim, pegue para você essas especiarias, e ele vai trazendo aqui a lista, né, das especiarias, natav, shechelet, vechelbená, vesamim, levoná, zaká. Então tem aqui a lista das especiarias. Mas os nossos comentaristas, eles fazem uma pergunta interessante. Por que Deus usou a expressão kar lecha? Pegue para você, como se fosse um presente para Moshe Rabbeinu. Deus deveria ter falado kar, pegue as especiarias, porque é parte do serviço para todo o povo judeu. Por que Deus falou como se fosse um presente especial só para Moshe Rabbeinu e não para o resto do povo? Parece que é uma coisa meio egoísta, como se Moshe está fazendo para ele essas especiarias para queimar, para fazer esse incenso com cheiro bom, como se fosse uma coisa pessoal para Moshe Rabbeinu. Por que essa linguagem? Kar lecha. Pegue para você, Moshe Rabbeinu, as especiarias para fazer o Ktoret, para fazer aqui esse incenso. Olha que interessante, a resposta está lá na Parashá Korach. Eu sei que está longe, mas vamos conectar. A gente sabe que a Torá ela está inteira conectada. O que aconteceu na Parashá Korach? Isso, infelizmente, foi um dos momentos mais tristes da história do povo judeu. Óbvio que o bezerro de ouro foi um momento trágico da história, mas a gente sabe que tiveram outros momentos muito tristes da história do povo judeu, e a história do Korach é uma passagem muito triste, muito marcante aqui, sobre comportamentos não adequados, o que a inveja pode causar para o ser humano. O Korach era o primo de Moshe Rabbeinu, se sentiu injustiçado, porque o primo dele mais novo foi indicado para um cargo de liderança, que ele achou que ele que vai receber esse cargo, ele não gostou, e ele começou uma grande rebelião, conseguiu muitos seguidores, 250 seguidores para a rebelião, e infelizmente ele acabou conduzindo tanto ele, sua família, quanto todos os outros seguidores para uma morte diretamente Bidei Shamayim. Deus aplicou diretamente a morte deles, uma boca que se abriu na terra e engoliu o Korach e suas famílias, e os outros líderes também da rebelião, Datan e Aviram, e todas as suas famílias, e também aqueles 250 seguidores, eles ofereceram um incenso que Deus não tinha pedido, e veio um fogo celestial e matou todos eles. Quer dizer, foi uma grande mancha na história do povo judeu. Mas a mancha não terminou por aí. Ao invés do povo judeu se acalmar
Agora sim que o povo judeu ficou revoltado, começaram a acusar Moshe Rabbeinu de assassinato. Você matou o Korah e os seguidores dele, a culpa foi sua, até que Deus começou a mandar uma praga, começaram a morrer muitas pessoas, e olha o que acontece nesse momento. Vayomer Moshe Laron. Moshe, ele chama o irmão dele, o Aaron a Cohen, e ele fala, Kach et amarte veten alea esh me'al hamizbeach vesim ktoret. Pegue como se fosse uma frigideira, uma pá, para colocar, vai colocar fogo, na verdade, as brasas do altar, como a gente explicou, que assim era preparado o incenso, e coloque as especiarias para ter aqui o ktoret, para queimar o incenso, veoler meheira elaidá, e corra para o meio do povo, que estavam morrendo as pessoas, vechaper aleihem, isso vai trazer expiação para eles, que yatzá aketzev milifnei Hashem, porque a fúria de Hashem foi despertada nesse momento e o povo inteiro vai morrer. Então, vai rápido para interromper aqui essa epidemia. Vai cá, Aaron, kasher de ber Moshe. Aaron atendeu aqui o pedido de Moshe. Rapidamente ele pegou a pá, ele correu lá para o meio do povo e o que aconteceu? A Magefá, aquela epidemia, ela parou. Olha que interessante. Vayamod ben Ametim o ben Achaim vateatzar a Magefá, e ele ficou entre os vivos e os mortos. Quer dizer, no momento que ele trouxe o incenso no meio do povo, esse foi o divisor de águas entre os mortos e os que continuaram vivos. Se não fosse essa intervenção aqui do Aaron a Cohen, essa Magefá, lo aleino, poderia ter atingido o povo inteiro. Aqui o que chama atenção é que Deus não ordenou para Moshe Rabbeinu pegar esse Ktoret para salvar o povo. Parece que Moshe já sabia disso. Moshe já sabia dessa característica do incenso de poder salvar o povo. Então, da onde Moshe aprendeu isso, que acendeu o incenso, isso poderia fazer com que uma magefá, que uma epidemia, ela fosse interrompida e ele ia conseguir salvar a vida das pessoas. Olha que incrível, o Talmud, em Masechet Shabbat, fala que quando Moshe subiu no Har Sinai, os anjos começaram a brigar com ele, os anjos queriam matar Moshe Rabbeinu. Falou, quem você pensa que você é, ser humano limitado, para subir aqui no céu e tirar a Torá da gente? A Torá é nossa, a Torá está aqui no Shamaim, está no céu. Quem é você para levar essa Torá? Então, Moshe ficou com medo que os anjos queriam queimar ele. Deus falou, segura no meu trono celestial e nada vai te acontecer. E responde para os anjos, por que eu estou dando a Torá para você e não para eles? Moshe Rabbeinu falou, olha, está escrito na Torá que vocês têm que a gente precisa honrar nossos pais. Anjos, por acaso vocês têm pai e mãe? Não têm pai e mãe? Então a Torá é para a gente, está escrito, não pode comer carne com leite. Anjos, vocês comem carne com leite? Vocês não comem nada, então a Torá não é para vocês, a Torá é para a gente, e os anjos concordaram. Tem que entender, óbvio que tem explicações, parece uma conversa de crianças aqui, os anjos nunca tinham percebido que a Torá não se aplica para eles. Óbvio que a Torá, ela se aplica em todos os níveis espirituais, mas o que Moshe, ele estava ensinando para os anjos, que a maior forma de santificar o nome de Deus, de elevar aqui o material para o espiritual, é a Torá ser trazida para o mundo material, essa maior forma de santificação do nome de Hashem. E é isso que Moshe está falando, olha, vocês também podem cumprir a Torá no nível de vocês, mas aqui no mundo material vai ser a maior santificação quando uma pessoa honrar seus pais, quando uma pessoa não misturar carne com leite e todas as coisas do mundo material que podem ser santificados através das mitzvot, isso vai causar o máximo de elevação do nome de Hashem, e é isso que, por isso que eu quero levar a Torá para o mundo. Quando os anjos escutaram, eles concordaram com isso, e o Talmud fala que cada anjo resolveu dar um presente para Moshe Rabbeinu. Está escrito que o Malach HaMavet, o anjo da morte, também presenteou Moshe Rabbeinu, ele deu para Moshe Rabbeinu um segredo de como interromper uma epidemia, como acabar com uma epidemia mortal,
ele ensinou o segredo do Ktoret, o segredo do incenso. Isso foi um ensinamento diretamente do Malach HaMavet, do anjo da morte, para Moshe Rabbeinu. Então, agora, a gente começou a entender por que Deus está falando o Kach Lecha. Moshe, pegue para você. Você já sabe desse segredo, isso foi feito para você. Mas, olha que interessante, de todos os presentes que Moshe tinha recebido dos anjos, na verdade, ele não quis nada pessoal para ele. Tudo que ele recebeu, ele só vai estar completo quando ele fizer alguma coisa em prol do povo judeu. Ele não quer nada para ele pessoal, para a honra dele, para engrandecer ele aos olhos dos outros. Ele quer dar benefícios para o povo judeu. Moshe, ele vive em prol da comunidade. Isso conecta de novo todo o assunto principal aqui do começo da Parashá, que é a criação de uma comunidade quando um pensa no outro. Não vamos confundir com o que a gente chama hoje em dia de líder, que é alguém que só quer ele ter dinheiro, como nos países socialistas, que, na verdade, o líder ele tem a ilha particular dele, ele tem o avião particular e o povo lá está passando fome. Isso não é um líder, isso é um animal que está sobre os outros e está maltratando os outros, não está pensando em ninguém, está pensando só nele mesmo. Então, isso não é um líder. Líder é Moshe Rabbeinu, aquele que ele vive em prol do povo judeu. Então, de todos os presentes, com certeza, um dos mais preciosos é o presente do Malach HaMavet. Ele ensinou Moshe Rabbeinu como salvar vidas para Moshe Rabbeinu. Isso era uma das coisas mais preciosas que ele podia receber na vida. Só que, olha que interessante, mesmo quando ele vivia no palácio do faraó, ele já saía para ver os irmãos, para ver como que eu posso ajudar, o que eu posso carregar de peso junto com eles. A vida de Moshe é pensar nas outras pessoas. Esse presente do Malach HaMavet ainda estava incompleto, porque enquanto Deus não ordenar que Moshe fizesse o Ktoret, ele não pode fazer, quer dizer, não pode ser algo que parte de alguém em particular, isso tem que ser um comando de Hashem. Então, até agora, o presente do Malach HaMavet, ele está incompleto, ele ganhou um presente do anjo da morte, como salvar vidas, mas ainda está embrulhado, ele não pode abrir, ele não pode fazer isso enquanto Hashem não comandar. E ele não está conseguindo ficar com aquele presente fechado, e ele sabe que ele pode beneficiar o povo, e ele não consegue usar, ele está angustiado de ter uma salvação na mão dele e não poder usar. Por isso, Deus fala para ele, Moshe, pegue para você o Ktoret. Eu estou abrindo o teu presente agora, eu estou liberando. Você pode, a partir de agora, usar o segredo do Ktoret para salvar vidas dentro do povo judeu, e por isso está escrito Kach Lecha. Eu sei o quanto para você é importante esse presente para o povo judeu, não para você como um indivíduo, mas para você como um líder verdadeiro que se importa com o seu povo. Pega para você esse presente agora e, a partir de agora, você já pode usar o Ktoret para salvar vidas. É por isso que Moshe já sabia que o Ktoret ele pode salvar vidas, já que ele recebeu isso do Malach HaMavet, e aqui ele recebe de Hashem luz verde para usar quando ele bem entendesse que isso vai ser benéfico para o povo judeu. Como aconteceu, muitas vidas foram salvas graças a essa característica de Moshe de se preocupar com o próximo e não ser uma pessoa egoísta, um líder que só pensa nele mesmo. Vamos agora entrar num ponto que não dá para a gente passar pela Parashá Ki Tisa sem entrar no ponto do bezerro de ouro. Tem algumas perguntas, vamos passar por algumas delas, que são perguntas meio óbvias, né? Que como pode ser que o povo judeu fez um bezerro de ouro, fez aparentemente uma idolatria, como vocês fizeram idolatria 40 dias depois de receber a Torá no Monte Sinai. A gente já falou um pouquinho numa das aulas da semana que aqui tivemos uma falha de comunicação entre Moshe Rabbeinu e o povo. Moshe Rabbeinu falou, eu vou ficar no Har Sinai 40 dias significa 40 dias completos. Como ele falou isso no meio do dia, isso não vale. Então, aquele dia que está no meio não está na conta.
mas o povo não entendeu a mensagem de Moshe e começaram a contar os 40 dias daquele instante que Moshe falou com eles, mesmo que Moshe só subiu no Har Sinai realmente no dia seguinte para completar 40 dias completos, mas o povo já contou a partir daquele momento, teve aqui uma falha, uma diferença na contagem, foi suficiente para o povo ficar apavorado e fazer o bezerro de ouro. Então, essa pergunta, como pode ser que o povo judeu fez idolatria 40 dias depois do Har Sinai? Aqui a gente precisa entender que a pergunta está errada. Por que a pergunta está errada? É como a gente perguntar para alguém, por acaso você parou de bater na tua esposa? Então, quer dizer, o que o cara responder, ele vai se dar mal. Se ele falar sim, parei, significava que ele batia antes. Se ele falar não parei, significa que ele continua batendo. Então, a pergunta está errada. A pergunta aqui não é como o povo judeu pôde fazer idolatria 40 dias depois de receber a Torá. Vamos ver se eles realmente fizeram idolatria. Vamos ver isso dentro dos versículos aqui da nossa paraxá. E a gente vai perceber que o erro é bem diferente do que a gente poderia pensar se a gente olhar a Torá de uma maneira superficial. Então, algumas dificuldades aqui, algumas contradições aqui nesse episódio do Bezerro de Ouro. Então, está escrito que Moshe Rabbeinu, ele começou a demorar, o povo começou a ficar desesperado e eles se reuniram para começar a pedir para construir. Eles falam o seguinte: Vayaraam, eu vou ler alguns versículos aqui e a gente vai aprofundando. Vayaraam, que Boshesh Moshe laredet minahar. O povo viu que Moshe estava demorando. Vai cair Laam el Aron. O povo se reuniu sobre Aron, quer dizer, para pressionar Aron. Vai Omru Eilav, disseram para ele: Kum aselano Elohim asher yelchu lefaneinu. Faça um Elohim. Elohim normalmente é o nome de Hashem. Então, vamos ver se é isso mesmo que está falando aqui. Asher yelchu lefaneinu, que ande na nossa frente. É só isso que eles querem de Deus, que ande na frente deles? Quer dizer, Deus pode tão mais do que isso, eles só querem um Deus que ande na frente deles. Quiser Moshe Aish, Asher lá no Meretz Mitzrayim, Lo Yadanu Mai Yaló. Esse Moshe que tirou a gente do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com Moshe Rabbeinu. Então, isso é o primeiro ponto. Por que eles estão pedindo um Deus que ande na frente deles? É só isso que eles precisam, de um Deus que ande na frente deles? Segundo ponto, eu não estou entendendo. Moshe Rabbeinu não desceu e por isso eles querem fazer um novo Deus. Quer dizer, imagina um líder morre e você muda de religião porque o líder morreu. Quer dizer, você troca de líder, não troca de religião. Que história é essa deles começar a querer fazer uma idolatria porque Moshe está demorando e está escrito que o Satã enganou eles, fez aparecer uma imagem de Moshe Rabbeinu no caixão, mas porque Moshe Rabbeinu morreu, você muda de religião, você vai seguir idolatrias? O que quer dizer essa reação do povo judeu à morte de Moshe Rabbeinu? Depois disso, o versículo fala o seguinte: eles começaram a reclamar também e falaram, vai parku kol ha'amed nismei azahav. O povo começou a pegar as suas joias, seu ouro, sua prata, e eles deram para Aron, vai aviu el Aron, eles trouxeram para o Aron, vai karmi Adam, e ele pegou o ouro da mão deles, vai yatzar otobacheret, ele enrolou tudo isso num tecido, vai yaser o egel maserá, e se fez, prestem atenção no versículo, se fez um bezerro fundido, se fez o bezerro, não que Aron fez, se fez sozinho. Aqui o Rashi fala que tem uma opinião, que foram os feiticeiros que saíram junto com o povo judeu, acompanhando, eram egípcios que fizeram uma conversão não verdadeira, não sincera, e aqui eles já mostraram quem eles eram de verdade, e através do uso de magia negra, eles fizeram aqui o Egel. E uma outra opinião, que um homem chamado Miha, ele veio com a plaquinha que Moshe Rabbeinu usou para levantar do fundo do Nilo o caixão do Yosef, que estava escrito Alei Shur, suba touro,
e ele jogou essa placa lá no fogo e saiu o bezerro do Aleixur, suba o touro e subiu aqui o bezerro, que é o filhote do touro. Então, duas opiniões de por que saiu aqui esse bezerro. Vayomru eile Eloquecha Israel, asher elucha meres Mitzrayim. E eles disseram, esse é o seu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Quem é eles disseram? Até agora estava falando Aaron, estava falando com o povo, e de repente eles disseram, esse é o seu Deus. Quer dizer, e aqui está explícito que é uma idolatria. Estamos fazendo um novo Deus, e esse é o seu Deus que te tirou do Egito, não é Hashem. É esse bezerro, o seu Deus, que te tirou do Egito. Então tem uma contradição. Eles aqui parece que sim estão fazendo uma nova religião. Continuando, Vayar Aaron vaiven misbeach lefanav, e o Aaron viu, o que o Aaron viu? Que o Satã estava vencendo, que o Satã fez o bezerro sair e o povo estava indo atrás. E olha o que ele faz, ele quer ganhar tempo, ele construiu um altar de sacrifícios, vai Aaron vai Omar, e o Aaron ele disse, Hag Lashem Mahar, uma festa para Deus amanhã. Espera aí, está muito contraditório isso. É um novo Deus, esse é o seu Deus que te tirou do Egito, e o Aaron fala uma festa para Deus. Por que para Deus? Uma festa para o novo Deus amanhã. Por que uma festa para Deus? Então tá mais uma contradição aqui. Olha só que incrível, Deus vai falar com Moshe Rabbeinu, que está lá no alto do Har Sinai, vai dar Hashem el Moshe, e disse Deus para Moshe, Lechred, Moshe, desce rápido, que shiretamcha asher eilisa meretz Mitzrayim, porque o teu povo, que você tirou da terra do Egito, ele se corrompeu. Espera aí, o teu povo, agora o povo é de Moshe, parece aquela discussão, quando o diretor liga para o pai, para a mãe, liga para a mãe para falar do filho, olha, o teu filho fez uma coisa muito feia na escola, quando o pai chega à noite em casa, o que a mãe fala? Olha, o diretor ligou, você não sabe o que teu filho fez hoje. Agora um joga para o outro, é o teu filho, não, é o teu filho. Então aqui parece que Deus está tirando a responsabilidade dele, está jogando nas costas de Moshe. Moshe, olha o que o teu povo fez. Que história é essa, o teu povo? Agora o povo judeu é o povo de Moshe, que você tirou do Egito. Moshe é o líder, mas ele não tirou ninguém do Egito. Quem tirou do Egito foi Hashem. Por que ele está jogando isso nas costas de Moshe Rabbeinu? E aí ele começa a descrever para Moshe o que o povo fez. Saru maher minaderech, olha, eles se desviaram muito rápido do caminho, asher ksivitim, que eu ordenei para eles, asula remegel maserá, fizeram aqui um bezerro de metal fundido, vai estahavuló, eles se curvaram para esse bezerro, vai esberruló, eles fizeram oferendas para esse bezerro, vai omru, eile eloquecha Israel, asher eluha meretz Mitzrayim. Esse é o seu Deus Israel, que te tirou do Egito. Então, tem uma lista, aparentemente, aqui de 5 transgressões. Mas a primeira transgressão está esquisita, porque não é uma transgressão. Deus fala, olha, eu vou te falar o que eles fizeram, eles se desviaram do caminho, e fora isso, eles fizeram bezerro, se curvaram para o bezerro, fizeram oferendas para o bezerro, e disseram que esse é o Deus que tirou eles do Egito. Mas aqui não é uma transgressão, se desviaram do caminho. Quer dizer, isso incluiria todas as outras transgressões. Então, por que precisa falar eles se desviaram do caminho? É óbvio, eles fizeram idolatria, fizeram bezerro, eles se aproximaram aí se curvaram, trouxeram oferendas. Então, não dá para entender exatamente aqui por que aparece essas palavras, e eles se desviaram dos teus caminhos, se isso é óbvio que eles se desviaram do caminho, de acordo com as outras 4 transgressões. Parece que é desnecessário essa introdução, eles se desviaram rapidamente do teu caminho. Outro ponto aqui muito interessante é que Moshe, parece que um dos castigos que Moshe ele vai dar aqui para o povo, o que ele fez, Moshe Rabbeinu? Vai rir kasher karav la machané, quando Moshe estava descendo lá do Har Sinai, quando ele estava se aproximando aqui do acampamento, Vayar etaegel holot, ele viu o bezerro, mas o que mais chocou ele não foi o bezerro, ele viu as pessoas dançando, ele viu as pessoas felizes fazendo idolatria, Vaihara Moshe, e ele ficou muito bravo, Vayashlech miadam etaluchot, ele jogou as luchot, que é a famosa quebra das tábuas,
que Moshe fez, mas isso hoje não vai dar tempo da gente entrar nesse ponto. Vai shaber otam tachatahar, e ele quebrou embaixo da montanha. Vai karretaeg lasherasu, ele pegou aquele bezerro de ouro que eles tinham feito. Vai strov baesh, ele queimou tudo isso no fogo. Vai tran ad asherdak, e ele moeu até ficar muito fininho. E o que ele fez com isso? Vaizer al pnei amayim, ele espalhou isso na água. Vayashket bnei Israel, ele fez o povo judeu beber essa água. Que castigo é esse? O que Moshe está fazendo? Fazendo o povo judeu beber água com o ouro em pó. Se fosse hoje em dia os jogadores de futebol da seleção, que vão lá comer no restaurante com ouro no bife, tudo bem, mas não é isso que está falando aqui. Para que Moshe fez eles beberem a água com esse ouro espalhado em cima? Também aqui, lá para frente, vai falar de duas mortes diferentes daqueles que fizeram o bezerro de ouro. Está falando que 3.000 pessoas morreram na espada, o famoso evento que Moshe ele pediu, Mil Hashem Elai, quem está com Hashem, vem comigo. A tribo de Levi se levantou. Por que Moshe pediu quem está com Hashem, vem comigo? Eu preciso de pessoas que vão aplicar a pena de morte de espada, e ninguém do povo queria fazer isso. Se levanta a tribo de Levi, e nesse momento vai ter uma mudança, e os Leviim, em especial os Coanim, dentro, era uma família dentro da tribo de Levi, eles vão ser os responsáveis por todos os serviços espirituais. E lá para frente fala que teve uma epidemia que matou muitas pessoas também. Então, por que alguns morreram na espada e outros morreram na epidemia? E, finalmente, quando Moshe Rabbeinu está pedindo perdão, está implorando para Hashem ele perdoar o povo judeu por essa transgressão tão grave, o que ele fala? Na verdade, parece que ele não fala aquela lista completa. Olha, eles fizeram o bezerro de ouro, eles se curvaram e eles fizeram oferendas. Ele fala simplesmente, ele assume a culpa do povo, mas ele fala, eles fizeram um Elohei Zahav. Eles fizeram um Deus de ouro, parece aqui, e as outras transgressões ele não fala, porque que ele omitiu todas as outras transgressões, aquela lista gravíssima de transgressão. Se você quer pedir perdão, fala a lista completa, faz vidui, faz a confissão dos teus erros e não omite os erros. Parece que Moshe está omitindo os graves erros que o povo judeu fez. Vamos então aqui entender exatamente o que está acontecendo e vamos tirar essa noção errada que aqui simplesmente foi um ato de idolatria do povo judeu. Então, onde começa aqui o nosso problema? Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai e ele desapareceu, ele não desceu quando ele avisou que ia descer, assim está na cabeça do povo. A gente precisa de um substituto. Qual é o papel de Moshe? Ele é a conexão com Deus. Tudo o que aconteceu até agora vem através de Moshe, quer dizer, eles sabem que tem Deus, que Deus está acima de tudo, mas eles viam Moshe com uma conexão, a única forma de se conectar com Deus. Isso era um erro muito grande. Óbvio que eles podem ter uma conexão direta com o Criador do mundo, mas eles se acostumaram. Por exemplo, quando vai ter as pragas, vem através de Moshe. Quando Deus se revela no Monte Sinai, os ensinamentos vêm através de Moshe. Quando o mar vai se abrir, é através de Moshe. Quando o mar vai fechar, é através de Moshe. Moshe é a conexão do povo com o Criador do mundo. Se Moshe ele morreu, ele desapareceu, precisamos de uma outra conexão. Por que eles não escolheram o Aaron como novo líder? Se Moshe ele tivesse morrido naquele momento, ele teria 80 anos. Aaron tinha 83. Quer dizer, vamos substituir o Moshe, que tinha 80, pelo irmão de 83, também vai durar quanto tempo? Já já o Aaron também vai falecer e a gente vai ficar de novo sem um líder. Então, por isso, eles pensaram em fazer uma conexão através de uma estátua. Da onde saiu essa ideia, que parece uma ideia estúpida, mas é uma ideia baseada num conceito da Torá. O lugar mais sagrado do povo judeu
é o nosso Beit HaMikdash. Dentro do Beit HaMikdash, o lugar mais sagrado é o Kodesh HaKodashim, e dentro do Kodesh HaKodashim tem o utensílio mais sagrado, que é o Aron HaKodesh. O que tem no Aron HaKodesh? 2 estátuas de ouro na tampa, 2 cruvim de ouro que estão na tampa. Quer dizer, eles pegaram essa ideia que se a gente fizer uma estátua de ouro, ele pode ser um intermediário. Em nenhum momento o povo judeu quer fazer idolatria. Eles querem uma nova conexão com Deus e eles aprendem do próprio conceito do Mishkan, do Beit HaMikdash, que essa conexão pode ser feita através de uma estátua. De novo, está completamente equivocado. Deus nunca pediu isso para eles, mas no desespero é isso que eles entenderam e é isso que eles querem fazer. Por que justamente um bezerro está escrito nas profecias do profeta Yehezkel? Ele viu uma Merkavá, ele viu um dos conceitos mais profundos que a gente tem aqui da Torá, a Merkavá, a carruagem de Hashem, que leva Deus por todos os mundos espirituais. Assim está escrito na Masechet Avodah Zarah, que Deus visita 18.000 mundos para ver. Quer dizer, tudo isso são coisas muito profundas que estão muito além do nosso entendimento, mas fala que tem 4 imagens nos 4 cantos da carruagem, e uma das imagens é a imagem de um touro. Quer dizer, esse bezerro de ouro é uma conexão para tentar trazer Deus para o mundo e conectar o povo com Deus. Então, de novo, aqui temos intenções boas. Está errado, óbvio que está errado, mas muito longe de simplesmente pessoas fazendo idolatria. Por isso que o Aron fala, Hag Lashem Mahar, amanhã a festa é para Hashem. Ninguém tirou Hashem da história. Eles continuam acreditando em Deus, eles querem fazer a festa para Deus, mas, infelizmente, eles querem através de um intermediário e, de certa maneira, colocar um intermediário também é considerado uma idolatria. A gente não tem intermediários, a nossa conexão com Deus tem que ser direta. Qualquer intermediário entre a gente e Deus também é considerado um ato de idolatria. Então, esse foi o grande erro do povo judeu. Então, essa foi a intenção da grande maioria do povo, não foi fazer idolatria. Mas tiveram pessoas que sim fizeram avodah zará, que sim fizeram idolatria, em especial, quem que fez idolatria? Pessoas que foram tiradas por Moshe Rabbeinu, sem autorização de Deus, do Egito. Muitos egípcios ficaram com medo quando eles viram as pragas, quando eles viram a morte dos primogênitos, e pediram para Moshe se podia sair junto com o povo judeu. Eles foram chamados na Torá de Erev Rav, uma grande mistura, uma grande multidão, que vieram junto com o povo judeu, mas que não fizeram uma conversão verdadeira e sincera. Aqui, na primeira oportunidade, eles fizeram idolatria. Quem que está falando? Esse é o seu Deus que te tirou do Egito, o Erev Rav. Esses egípcios infiltrados, eles fizeram idolatria. É por isso que Deus fala para Moshe, o seu povo está pecando, o seu povo se corrompeu, aquele povo que você tirou do Egito sem a minha autorização, você não me perguntou, vai ver o que o povo que você tirou do Egito está fazendo, e eles estão causando um tropeço também para o povo judeu, que acabou, de certa maneira, agora também participando. Quando está falando a lista de transgressões, Moshe Rabbeinu, Deus está separando. Olha, eles se desviaram rapidamente do caminho. Isso é o povo judeu, a grande maioria do povo judeu se desviou do caminho, quis fazer o intermediário. O resto da lista, eles se curvaram para a idolatria, fizeram bezerro de ouro, ofereceram oferendas para essa estátua. Isso são os idólatras que fizeram, não é o povo. Quando Moshe vai pedir perdão, ele não pede perdão pela idolatria, porque idolatria não tem perdão, idolatria tem pena de morte. Ele só pede perdão pelos judeus que se desviaram do caminho. É isso que ele está implorando para Hashem. Quem se desviou do caminho e fez idolatria tem 3 penas de morte. Por que tem 3 penas de morte? Alguns fizeram idolatria com testemunhas e com aviso antes, o que a gente chama de atraá. Esses recebem morte do Beidin. Esses morreram na espada porque receberam um decreto de morte do Beidin. 3.000 pessoas morreram na espada. Alguns tinham testemunha
mas não foram avisados, eles não receberam o aviso que eles não podiam fazer o bezerro de ouro. Esses morreram na epidemia. É uma morte bidei shamayim, uma morte lá do céu, daqueles que viram pessoas fazendo a idolatria, mas não podiam matar eles porque não teve o aviso. E, finalmente, tiveram aqueles que serviram o bezerro como uma idolatria, mas fizeram isso escondido, sem testemunhas e sem terem sido avisados. Esses morreram como? Eles beberam a água com ouro. Essa água com ouro checou eles por dentro. Quem tinha feito idolatria morreu depois de beber essa água com ouro. Isso se assemelha com aquela famosa cerimônia da sotá, da mulher suspeita de adultério, que tinha que beber a água onde tinha sido apagado o pergaminho com o nome de Deus. Se ela tivesse cometido adultério, ela morria de uma morte terrível. Se ela não fez nada, a água não causava nenhum dano para ela. Então, essa água está testando quem são as pessoas que realmente fizeram aqui a idolatria. Então, de novo, aqui estamos vendo que o erro do povo não é idolatria. A grande maioria do povo errou, mas errou querendo um novo líder, uma nova conexão com Hashem. Uma minoria realmente fez idolatria, fez o bezerro, quer dizer, se Evrav, principalmente, e infelizmente arrastaram também alguns judeus atrás disso, mas a grande maioria do povo não fez absolutamente nenhuma idolatria. Como entende que eles pediram, nós queremos um Elohim que ande diante de nós? Elohim pode significar Hashem, mas Elohim também significa um intermediário. Então, por exemplo, está escrito que quando Moshe e Aaron foram falar com o faraó, está escrito Moshe, Aaron, ele vai ser para você uma boca e você vai ser para ele um Elohim. Quer dizer, você não vai ser Deus de Aaron, você vai ser para ele um intermediário. E também as cortes de justiça também são chamados de Elohim. Então, significa que eles estão no papel de Deus aqui no mundo, como intermediários de Deus aqui no mundo. Então, é isso que eles querem, só um intermediário que ande na frente deles, que lidere eles, mas Deus nos livre, eles nunca quiseram fazer realmente uma idolatria. Então, já estamos entendendo aqui o erro do povo judeu de uma outra ótica, completamente diferente. Foi grave, eles quase foram exterminados, mas o erro é muito menos grosseiro do que poderia parecer. Shabbat Shalom.